Então, olha só, a gente vai fazer hoje uma aulinha de resolução de exercícios que vai servir como revisão para a prova de sexta-feira, tá? Tudo toda a matéria que vai cair na prova está revista aqui. Só a primeira questão, primeira e a segunda, não é matéria desse AP, foi matéria do AP, do primeiro AP. Por que eu coloquei? Só para a gente fazer uma revisão e fazer um link, né, iniciar a ligar com as outras questões, tá certo? Então, olha só, essa primeira questão, ela fala de pH de solução básica, ou seja, Kb ou Ka, e fala também de grau de hidrólise, ou grau de ionização, desculpa. Isso aqui já foi assunto do primeiro AP. Não vai cair mais nesse. Mas eu trouxe para a gente revisar e colocar mais algum conhecimento na nossa vida, mais algumas informações, tá certo? Então, diz assim, ó. Se vocês precisarem perguntar, vocês interrompam, abram o microfone, porque como eu estou colocando tela inteira para compartilhar, eu não vejo o chat, tá? Esse é o momento de vocês ficarem falando mal de mim aí, porque eu não estou vendo, tá? Pelo chat. Então, vamos lá. Olha só, sabendo que o pH, desculpa, esse U aqui é minúsculo, tá aqui, o pH de uma solução de hidróxido de amônio é 8,2, calcule seu grau de ionização. Aí aqui deu um Kb. Então, a primeira coisa, como resolver? Utilizar a expressão da lei de diluição de Oswald. Por quê? Porque essa expressão, ela relaciona Kb, eu botei só K aqui, porque tanto pode ser Ka quanto Kb, por isso que eu botei apenas o K. Mas aqui, como é uma base, hidróxido de amônio, então seria Kb. É igual a concentração daquela solução que eu fiz, que eu não sei, mas ele me deu o pH, pelo pH eu posso calcular a concentração de hidroxila. Vezes alfa ao quadrado. O alfa é o grau de ionização, que é o que ele quer, tá? Sobre 1 menos alfa. Então, as informações que a gente precisa, eu preciso do K, que já me deu aqui, ó, o Kb. Preciso da concentração molar, para poder substituir aqui. E o alfa é exatamente o que o problema está pedindo, o grau de ionização. Então, ó, como ele me deu o pH ele vai me dizer qual é a concentração de hidróxido que tem liberado nessa solução. Quanto que o hidróxido de amônio dissociou, liberou OH no meio e assim determinou o pH. Tá? Então, ó, a molaridade é a concentração de hidroxila que eu preciso, né? Como ele me deu só o POH, aliás, o pH, eu tenho, ó, OH menos vai ser 10 elevado a menos POH, que é o inverso do POH. POH é menos log da concentração de OH menos. Então, a concentração de OH menos é 10 elevado a menos POH. Como é que eu vou saber qual é o POH? Bem, a gente sabe que POH é 14 menos pH, pelaquela expressão de que pH mais POH igual a 14, porque o KW é 1,01 vezes 10 a menos 14 a 25 graus. Como ele deu aqui a temperatura de 25 graus, então essa expressão é verdadeira. Diminuindo, eu vou encontrar que o POH é 5,8. Assim, ó, eu posso aplicar e descobrir qual é a concentração de hidroxila no meio. Ou seja, eu coloquei em solução uma determinada quantidade de hidróxido de amônio que liberou 1,58 vezes 10 a menos 6 mol por litro no meio. Vejam que é uma concentração muito pequena, né? Ó, 1,58 vezes 10 a menos 6. Muito baixa. Concentração, uma solução muito diluída. Bem, de posse dessas informações, agora eu tenho a concentração, tenho o M, tenho o K, eu posso encontrar o alfa. Então, aplico na fórmula, a gente vai encontrar essa equação de segundo grau, né? Ó, M, qual que é o M? 1,58 vezes 10 a menos 6, alfa ao quadrado, mais K, 1,8 vezes 10 a menos 5 alfa, menos 1,8 vezes 10 a menos 5 alfa. Calculo o delta, né? B ao quadrado, menos 4AC, vou encontrar que o valor de delta é 4,38 vezes 10 a menos 10. Se a gente observar, ó, aqui, ó, tanto o B ao quadrado quanto o 4AC tem a mesma grandeza, a ordem de grandeza. Então, soma-se e a gente encontra esse valor. Para encontrar x', eu vou usar menos B mais raiz de delta, que está aqui, sobre 2A.
Assim, eu encontro ó, que o x' deu 0,92. Isso quer dizer que o alfa, grau de ionização dessa solução, é 0,92. Alfa percentual, 92%. Vejam, o que é que eu quero chamar a atenção com essa questão? Um alto grau de ionização, ou seja, de todo o hidróxido de amônio que eu coloquei lá na solução, 92% se ionizou. É muita coisa, ó. Quase toda a solução, né? 100% seria total, mas foi 92%. Aí alguém pode pensar assim, mas professor, isso aí não é uma base fraca? Base fraca não se ioniza totalmente. 92% é muito alto para uma base fraca. Realmente, 92% é muito alto para uma base fraca. Mas aconteceu. Eu vou já chamar a atenção disso aqui de novo, mas primeiro eu vou olhar o segundo exemplo para poder relacionar os dois e dizer qual é a teoria que diz, né, que explica esse percentual de ionização tão elevado. Eu vou pegar no segundo exemplo essa mesma solução, só que numa concentração bem diferente, tá? Vamos lá. Aqui diz, ó, sabendo que a concentração de uma solução de hidróxido de amônio é 0,1. Olha a concentração anterior. 1,58 vezes 10 a menos 6. Essa outra é 0,1. Seria 1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, essa segunda concentração, ela é 100 mil vezes mais forte do que a anterior. Ou seja, a primeira é 100 mil vezes mais diluída do que essa. Então, deu a concentração, KB é o mesmo, e pediu para calcular o grau de ionização. Mesma coisa, né? Mesmo processo. Professora? De meu amor. Com licença, perdão. É que, nesse segundo exemplo, a concentração é do hidróxido de amônio, né? Isso. Mas no primeiro exemplo, você não está utilizando a concentração do OH-, não? Beleza, ótima pergunta. Vamos lá, vamos voltar para cá. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Pergunta é, aqui a solução do hidróxido, a concentração do hidróxido de amônio. E na outra, só não está usando, né? Só da hidroxila. Meu amor, quem causa basicidade, né? Quem causa pH básico, quando eu dissolvo o hidróxido de amônio, é o OH. O hidróxido de amônio se ioniza, formando NH4+, OH-, correto? A única espécie entre essas duas que vai causar basicidade é o OH-, o NH4+ não causa basicidade. Então, tanto faz eu dizer que eu estou calculando a concentração de hidroxila ou de hidróxido de amônio. Por quê? Porque toda a hidroxila que foi ionizada no hidróxido de amônio veio dele. Se eu digo que eu tenho 1 mol de hidróxido de amônio e eu ionizo, eu vou formar quantos de hidróxido ou de hidroxila? 1 mol? Sim. É Eu vou tirar. o hidróxido de amônio não seria uma base fraca, eu pensei que ele não ionizaria todo. Não, mas não, eu nem disse em nenhum momento que ele ionizava todo, não. Eu vou só fazer aqui, ó. Vamos lá. NH4OH, certo? Eu vou ionizar. Eu não tenho aqui a setinha. Deixa eu pegar aqui uma setinha. Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai, ó, se ionizar formando NH4 mais OH menos. Correto? Certo. Então, ó, 1 mol de NH4OH, teoricamente, né? Não vamos pensar aqui em ionizar pouco ou muito, tá? Olhando só para a equação. Se eu tiver 1 mol de NH4OH, eu libero 1 de OH-, correto? Certo. Então, tanto faz eu dizer a concentração da hidroxila ou a concentração de NH4OH. Por quê? Porque aqui é o que eu estou calculando em termos de pH. Eu estou entendendo a sua pergunta, porque mas se ele não se ioniza totalmente, então essa concentração aqui é diferente dessa. Beleza, eu entendo o que é que você quer dizer. Mas eu estou justamente usando essa relação que mostra, ó, a extensão da ionização, que é a constante. A constante me diz, quanto maior for o valor da constante,
maior é a ionização. Quanto menor for o valor da constante, menor é a ionização, menor é a quantidade de moléculas ionizadas, né? Mais ele fica como molecular. Mas eu estou fazendo aqui esses problemas não levando em consideração simplesmente a ionização, mas levando em consideração a relação entre extensão de ionização, que é o constante, concentração de solução e o grau, que é o que realmente forma. Ou seja, com essa relação aqui, eu consigo linkar a quantidade de hidróxido de amônio e a quantidade de hidroxila que é liberada no meio. Por que eu estou fazendo essa comparação dessas duas formas diferentes, chamando a atenção para a concentração que é diferente? No primeiro problema, eu coloquei uma concentração muito diluída, e no segundo, uma que é 100 mil vezes menos diluída. Por que eu estou chamando a atenção disso? Você vai ver, ó. Antes de eu resolver o problema, eu vou só lhe mostrar a diferença. Nesse primeiro, que a concentração é bem pequena, o grau de ionização foi 92%, ou seja, ela quase que se comporta como uma base forte. Você concorda? Que alguém que se ioniza 92% está se comportando quase como uma base forte? Sim. Aí na segunda, ó, que a minha concentração é 100 mil vezes menor, olha qual foi o grau de ionização, 1,3%. Aqui sim, ó, só foi 1% aproximadamente. É uma base bem fraca, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Vamos lá. Porque lá, quando a gente estudou ácidos e bases fracas, eu acho que é no slide equilíbrio de ionização, ácido base parte 1 ou parte 2, não sei, não me lembro. Nós falamos da lei de Arrhenius, da teoria de Arrhenius. E muita gente nem olha para aquilo ali. Acha que é só decorar aquelas afirmações que foram feitas lá. Mas aquelas afirmações mostram exatamente como é o comportamento de um eletrólito. Lá ele diz o seguinte, ó. Primeira afirmação. Todo eletrólito, quando em presença de água, se ioniza espontaneamente. Ou seja, ele se ioniza, não tem como você evitar. Segundo, ele diz que a solução gerada é eletricamente neutra. Por quê? Porque você sempre vai liberar, como vem do mesmo lugar, você sempre libera quantidades iguais de cargas positivas e cargas negativas. Terceira, ele diz assim, um momento. Ele diz que a ionização depende da concentração e é tanto maior quanto maior for a diluição. E é isso que eu quero provar. Aqui, como foi uma diluição muito grande, a ionização foi grande. Nesse outro, ó, como foi uma diluição 100 mil vezes menor, ela é 100 mil vezes mais concentrada, a ionização foi pequena. E por que isso? Porque a ionização ela é feita pelo solvente. Lembram quando a gente estava lá vendo a teoria da solubilização dos sais pouco solúveis? E a gente falou de energia reticular e energia de solvatação? Aqui também acontece um processo semelhante. Primeiro, eu preciso de um solvente que seja polar para quebrar essas ligações, né? Para romper. E um solvente que solvate as espécies formadas para mantê-las separadas. Porque se cargas opostas se atraem, lá pela física a gente aprendeu isso, teoricamente essas aqui não ficariam livres, elas teriam que se ligar. Para ela ficar livre, eu preciso do solvente aqui, ó, meio que neutralizando parcialmente essas cargas. Quanto mais solvente eu tiver no meio, mais eu consigo neutralizar essas cargas e fazer com que ela não volte para esse formato. Então, eu desloco o equilíbrio para o lado de cá, para o lado direito, para o lado dos produtos, para o lado da ionização. Quanto maior a diluição, quanto mais solvente eu tiver no meio, mais ionizado vai estar o meu analito, né? A minha base ou o meu ácido fraco. O que quer dizer com isso? Às vezes a gente pensa assim, o senso comum, né?
quanto maior a concentração, mais daquela espécie vai ter no meio. No caso de ionização, não. No caso de ionização, é isso. Ó. Quanto menor a concentração, mais eu consigo ionizar, mais a extensão de ionização será efetuada. Então, há uma relação direta entre constante e grau de ionização que passa pela concentração. Entendeu? Porque que, primeiro, a sua pergunta, né? Por que eu posso usar aqui o pH da solução de hidróxido de amônio e calcular só a hidroxila, como eu posso também aqui, estou falando da solução de hidróxido de amônio e colocar ela como concentração aqui, não só da hidroxila. Entendi, sim, professor. Consegui entender. Consegui me esclarecer? E conseguiram ver como a diluição é importante na extensão de ionização? Consegui entender também. Obrigado, professora. Mesmo processo, mesmo raciocínio, a única diferença aqui é a concentração da solução. Olha só como a ionização foi totalmente diferente. Aqui, eu consegui ionizar 92%, mas, obviamente, fiz uma solução muito, muito diluída. Aí aqui entra também, gente, aquela história lá dos precipitados, que a gente viu na aula passada. Precipitação em meio homogêneo, grau de supersaturação relativa. Quando eu faço precipitação em meio homogêneo, eu disse que eu não adiciono diretamente o agente precipitante, mas eu coloco ele lá no meio. Então, ó, quando eu coloco, como lá no grupo, no segundo e no terceiro grupo de cálcio que vocês viram com o professor Antônio Carlos, eu coloco a tiacetamida dentro da minha amostra. A minha amostra já tem um determinado volume. A tiacetamida já é uma solução, então ela já está diluída. Quando eu adiciono lá, eu alterei o volume, eu misturei duas soluções, vamos supor que eu tenho 1 ml de amostra e faz de conta 1 ml de tiacetamida. O volume total agora vai ser 2 ml, então a diluição ainda foi maior. Aí eu consigo ionizar melhor a tiacetamida, com mais eficiência, para ela liberar sulfeto no meio e precipitar os cátions da minha amostra. Então, essa questão de entender a diluição, de entender como que funciona a teoria de Arrhenius, de entender essa relação entre grau de ionização, constante de ionização e concentração, ela é extremamente importante para a eficiência do que você quer produzir. Então, vamos supor que você vai desenvolver um determinado medicamento que é para a pessoa tomar para, sei lá, para diminuir a acidez estomacal para gastrite. Se eu quero diminuir a acidez estomacal, eu devo colocar lá no meio algo que ou ionize muito uma base ou faça um tamponamento. Um tamponamento, eu vou ter que ter uma mistura lá de um ácido fraco com um sal fraco, um sal desse ácido. Qual é o grau de ionização que eu vou precisar? Sei lá, eu preciso que ele se ionize 48%. Isso vai me dizer qual é a concentração do princípio ativo dentro daquele remédio para quando eu ingerir, ter mais ou menos uma ideia do volume, né, que é dentro do estômago, para poder calcular quanto que aquele medicamento vai liberar do princípio ativo dentro do organismo. Conseguem perceber essa relação? Sim, professora. Pensei que tinha saído todo mundo já. Ok? Então, ó, o segundo exercício, semelhante ao primeiro na execução, mas mostrando aqui pela resposta uma informação muito importante. Quanto menor a diluição, menor o grau de ionização. Isso quer dizer que a gente está aqui matematicamente comprovando que o Arrhenius estava certo. Ainda bem, né? Porque se desse ao contrário, o Arrhenius estava errado, a gente ia ter que mudar toda a teoria da química, ia dar um trabalho danado. Posso passar adiante? Professora, só tentando fazer o link, recentemente em orgânica, a gente viu um efeito da solvatação, que quanto maior a quantidade de moléculas de solvente em volta do íon, mais estável ele ficaria, digamos assim. Então, teria relação com isso? Seria isso? É exatamente isso que eu estou falando. Quando eu falo que o solvente está aqui rodeando e parcialmente estabilizando essa carga, ele está ficando estável. O solvente rodear essa espécie
para estabilizá-lo é a solvatação. Quando esse solvente é a água, a gente fala de hidratação. Lá na orgânica, fala no geral, que é solvatação, porque nem sempre eles usam como solvente a água. Aliás, na maioria dos casos, o solvente deles não é a água. Aqui na química analítica, na maioria dos casos, o nosso solvente é a água. Mas é exatamente o mesmo processo. Ok, obrigado. Foi ótimo o seu link. Que aí a gente faz essa relação, né, entre as disciplinas, entre os conceitos. Afinal, a química é uma só. Os processos são semelhantes. E a gente estuda separado porque inventaram isso, de separar as disciplinas, até para ficar mais fácil, né, compartimentalizar, para ficar mais fácil da gente conseguir apreender as informações. Mas elas estão interligadas, sim. O processo que existe num, existe também no outro. Como trabalhar aquele processo dentro do laboratório é que vai ser diferente de acordo com a área que eu estou trabalhando, analítica, orgânica, inorgânica, e assim vai. Gente, olha, eu vou dizer, esse pessoal de São Paulo não tem o que fazer não, viu? Porque esse povo passa o dia ligando pra gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ok, vamos adiante. Agora a gente vai falar de solução tampão, tá? Aqui diz o seguinte, calcular o pH de uma solução tampão formada pela mistura de 300 ml de ácido acético, 0,105 mol por litro, com 250 ml de acetato de sódio, 0,1 mol por litro. Observem que a solução tampão é, na realidade, uma mistura de outras duas soluções. Eu tinha uma solução que era a solução de ácido fraco, e tinha uma outra solução que é a solução de um sal, que possui o mesmo ânion do ácido, né? O acetato, ou seja, esse sal possui a base conjugada do meu ácido. O ácido acético se ioniza, liberando H+, e íon acetato. O íon acetato é a base conjugada do meu ácido acético. E esse sal, ó, possui como ânion essa base conjugada. Quando eu misturo as duas, eu nem tenho mais 300 ml, nem tenho mais 250 ml. Eu tenho um total de 300 com 250, 550 ml de mistura. Nessa mistura tem essas duas espécies, o ácido e o sal. Então, ele quer saber qual é o pH resultante dessa mistura. Essa mistura é chamada tampão por causa desse par, ácido-base conjugada. Então, como é que eu resolvo? Eu resolvo utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, que diz que o pH de uma solução ácida, né, nesse caso, vai ser pKa mais log da concentração do sal e da concentração do ácido. Alguém desavisado vai olhar assim, tá aqui, a concentração do ácido é 0,105 e a concentração do sal é 0,1. Mas não é, porque eles não estão isolados, eles foram misturados. O volume total variou. E a concentração, ela depende do volume total. A concentração de uma solução é a relação entre o soluto e o volume total de solução. O número de mols que eu tenho do ácido é o mesmo, mas o volume total da solução não é mais o mesmo. Houve aqui uma diluição. Eu peguei o tanto de ácido que tinha nesses 300 ml, é o mesmo tanto que vai ter na mistura, só que o volume total agora é maior. Conseguem compreender o que eu estou tentando dizer? Sim. Maravilha. Então, como é que eu vou calcular qual é a nova concentração do sal? Qual é a nova concentração do ácido? Aqui é o que eu preciso para aplicar na minha fórmula. Então, ó, o volume final é 550. Então, para o sal. Concentração inicial do sal, qual era? 0,1 mol por litro. O volume inicial que eu tinha da solução salina, 250 ml. Qual vai ser a concentração final? É o que eu estou querendo descobrir. E o volume da solução nova, né, da mistura, 550 ml. Então, percebam, ó, que a nova concentração de sal é completamente diferente. Antes era 0,1, agora é 0,045. O mesmo raciocínio eu faço com o ácido. Concentração, obviamente, também mudou. Agora eu aplico aqui. E aí, ó, pH vai ser 4,64. Fácil de resolver. Mas tem aquela casquinha de banana, né? Quem acha que é só... Quem não entende o conceito
e só quer saber das fórmulas. Anota as fórmulas tudinho num pedacinho de papel para levar no dia da prova. Quando é minha prova no presencial, nem precisa perder tempo com isso. Eu boto as fórmulas lá na prova. Toda a minha prova vai todas as fórmulas. Eu digo, vocês nem percam tempo em decorar a fórmula ou ficar fazendo pesca de noite para poder saber a fórmula. Não, a fórmula está aí. O seu conhecimento eu vou descobrir se você aprendeu, se é quando você vai aplicar a fórmula. Se você simplesmente pega essa concentração do ácido, coloca aqui, essa concentração do sal, coloca aqui, já mostra que você não entendeu o processo. Porque há uma mistura de duas soluções, há uma diluição. Então, você precisa primeiro encontrar as novas concentrações para depois aplicar na fórmula e encontrar o pH. Entendido isso, gente? Sim. Maravilha. Vamos lá. Tem alguém, só tem uma pessoa respondendo, eu acho que deve estar tendo uma votação, né? Que essa pessoa vai ser o porta-voz e todo mundo diz isso para ela que sim, né? Eu estou considerando que seja assim, tá bom? Professora, eu respondi também, a Alexia. Aí, Tá a Niara, tá a Laila. São desculpa 3. aí, é porque a professora só diferencia voz feminina e voz masculina, às vezes. Ah, sim. Entendi. Como eu não estou vendo quem é, aí, mas brincadeira, Alexia. É porque eu tenho que estar cutucando para ver se vocês estão aí, entendeu? Porque eu vejo tanto meus colegas reclamando que os alunos estão fazendo outras coisas, não estão na sala de aula, que é um silêncio sepulcral. Eu digo, não, eu de vez em quando dou umas cutucadas, que aí se alguém responde, eu sei que tem alguém, pelo menos, né? Tá certo? Então, ó, esse outro problema, a gente também vai continuar falando de solução tampão. Só que agora a gente vai ver uma outra situação. Que situação é essa? A solução tampão já foi feita e eu adicionei um pouco de ácido nessa solução que já estava feita. Teoricamente, o pH não deve mudar muito. Será? Como é que eu vou calcular esse novo pH para eu saber se ele mudou ou não? Então, é isso que a gente vai aprender aqui. Calcular o pH de uma solução tampão depois que eu adiciono uma pequena quantidade, ou grande, não importa, uma quantidade qualquer de ácido ou de base no meio. Tá? Então, o enunciado diz o seguinte: qual o pH de uma solução formada pela mistura de 120 ml de ácido acético 0,01 mol por litro com 180 ml de acetato de sódio 0,025 mol por litro. Isso aqui foi a minha solução tampão. A gente já aprendeu na questão anterior como é que eu calculo o pH dessa solução tampão. Mas ele não quer saber isso, não. Ele quer saber qual é o pH se a essa mistura eu adicionar 20 ml de solução de HCl, ácido forte, nessa concentração aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver? De novo, eu vou usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Porque para saber o pH de uma solução tampão, e aqui eu tenho um par tampão, porque eu tenho um ácido fraco, e um sal, ó. Aqui eu coloquei a fórmula ao invés do nome para a gente perceber que aquela base conjugada, que é o ânion do ácido, está aqui presente no sal. Ele me disse que eu tenho que saber as concentrações, a razão, né, o log da razão dessas concentrações. Então, quais são as informações necessárias? Eu preciso saber qual é a concentração do sal e do ácido que compõe essa solução depois que eu adicionei ácido forte. No exemplo anterior, a gente viu que quando eu misturei a solução ácida com a solução salina, houve uma diluição. Aqui também. Mas depois que eu botei o ácido, houve ainda mais uma diluição. O volume final ainda foi diferente. O volume só da solução tampão seria 120 com 180. Mas quando eu adiciono o ácido, aí o volume final alterou de novo. Então, eu tenho que levar em consideração essa adição desse volume de solução, tá? Então, a primeira coisa, a concentração do ácido nessa solução. Quando eu adiciono o ácido clorídrico, ela vai aumentar. É óbvio, ó, eu já tenho um bocadinho de ácido. Eu adicionei mais ácido, então a solução tem mais ácido no meio. Mesmo sendo o ácido clorídrico é diferente, mas como ele é um ácido forte, ele vai liberar o H+, esse H+, vai puxar o íon acetato para formar o eletrólito fraco, que é o ácido acético. Então, a concentração final de ácido vai aumentar. Se a concentração de ácido aumenta porque o H+ do HCl puxou o acetato do sódio para formar ácido acético,
significa que a concentração de sal vai diminuir, porque parte do acetato saiu e formou ácido acético. Então, a concentração de sal tende a diminuir, tá? Então, a concentração de ácido aumenta por causa da formação de ácido fraco, e a concentração de sal diminui porque ele cede o acetato exatamente para formar esse ácido fraco. Então, ó, eu vou ter que somar o número de mols inicial mais o número de mols adicionado. O que é que eu tinha inicialmente de ácido? Eu tinha 120 ml de uma concentração 0,1 sobre um volume total. Qual é o volume total? 120 de ácido, mais 180 de sal, mais 20 de ácido clorídrico. Então, 120 com 180 dá 300, com mais 20, 320. 0,32. Por que está 0,32? Porque eu estou colocando tudo em litro. Ó. Era 120 ml, eu coloquei 0,12. 320 ml, 0,32. Entenderam esse exemplo aqui, essa primeira parte? De onde é que vem esses valores? Concentração inicial do ácido, volume inicial de ácido e o volume total da mistura. Ácido mais sal mais ácido clorídrico. Eu adicionei ácido no meio. Adicionei quanto? Adicionei a concentração do ácido vezes o volume do ácido, né? Concentração vezes o volume é o número de mols, sobre o volume total da mistura, ácido, sal e ácido clorídrico. Assim, ó, eu encontro que a nova concentração de ácido nesse meio, nessa mistura, é 9,8 vezes 10 a menos 3. O sal, raciocínio semelhante. A diferença é que, em vez de somar, eu vou diminuir. Quanto é que eu tinha de ácido? 180 ml, né? 0,18 litros. Concentração do sal, desculpa, 0,025. Volume total, 320 ml. Menos o que foi adicionado de ácido clorídrico. Quanto? 20 ml, que é 0,02. Concentração 0,08522 sobre o volume total da solução. Assim, eu encontro a nova concentração de sal no meio. E aqui, ó, aplico diretamente na fórmula e encontro o pH dessa solução. O pH dessa mistura, mesmo depois que eu adicionei 20 ml de ácido clorídrico, é 5,07. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver o seguinte, deixa eu só calcular aqui, ó. O HCl é um ácido forte. Eu vou pegar aqui só o HCl, só esse 0,0, se fosse só HCl, 0,08522 vezes 0,02, chegou alguém, deixa eu só permitir. Eu estou pegando aqui, ó, vou calcular como se não existe essa mistura tampão, existisse só o HCl, a quantidade, e eu tivesse colocado em água, né, para dar 320 ml. Vamos lá. 0,32. A concentração de HCl, meu Deus do céu, estou sendo besta, né? 5,33 vezes 10 a menos 3. O log, já que ele é um ácido forte. Qual seria o pH? Diz aqui, ó, o pH só dessa quantidadezinha de HCl, né, dentro de 320 ml, se não tivesse a solução tampão, seria 2,27. Ou seja, como existe a solução tampão, essa quantidade de ácido clorídrico não conseguiu deixar o meio drasticamente ácido. Houve aqui uma diferença de 2,80. Se a gente pensar que pH é uma função logarítmica na base 10, 2,8 significa 28 vezes a concentração, ou seja, a mistura tampão conseguiu neutralizar 28 vezes a concentração de ácido clorídrico adicionado. Aí mostrando como a solução tampão, como essa mistura, né, uma mistura tampão é eficiente em refrear variações de pH pela adição de ácidos ou de bases fortes ou fracos, não importa. Ela sempre vai conseguir refrear. Conseguiram entender a teoria, né, do refreamento do pH por uma solução tampão e os cálculos?
Consegui. Muito bem, fico feliz. Vocês estão entendendo muito. É assim que eu gosto. Agora eu já sei que eu posso confiar quando for daqui a uns 10 anos, que eu for na farmácia, pedir um remédio que eu ver lá, farmacêutico responsável, aí é alguém da turma de Química Analítica 1, do semestre 2021.1, aí eu já sei que eu posso confiar. Botou pressão mesmo, né? Gente, ó, a quinta questão, a gente vai começar a falar de equilíbrio de solubilidade, tá? Uma das funções da gente entender essa teoria é justamente saber qual é a concentração que deve ter no meio reacional, né? Ou do cátion que eu quero precipitar, ou do ânion que eu vou adicionar como reagente precipitante e vice-versa, para saber em que ponto começa a concentração, ou, desculpa, a precipitação. Sabendo aquele ponto, eu sei que para ter uma precipitação quantitativa, eu posso elevar aquela concentração até 100 vezes mais. Aí vai acontecer, né, por esse excesso, vai acontecer o chamado efeito do íon comum, e a precipitação vai ser bem eficiente. Porém, se eu colocar um excesso grande demais, eu posso anular o efeito do íon comum e passar a ter o efeito de complexação. E ao invés de precipitar, o meu sal vai solubilizar. Então, daí a importância da gente ter o conhecimento de que faixa de concentração eu tenho que ter ali no meu reacional para precipitar, para separar aquele íon do meio, né? Se lá do meio, que eu quero dizer do meio reacional, se lá naquele caso, né, do celobá, que o químico farmacêutico tentou produzir o sulfato de bário, se ele tivesse feito um pequeno teste de concentração, de precipitação de bário na presença de carbonato, ele teria visto que ainda tinha carbonato no meio. E aí ele poderia tratar o produto dele para eliminar aquele carbonato, adicionando um pequeno excesso de ácido, e teria evitado de tanta gente morrer. Então é importante saber entender essa teoria e saber esses cálculos para descobrir qual é a faixa de concentração ideal para você fazer uma reação. Tá certo? Então aqui diz o seguinte: a uma solução contendo íons chumbo 2+, foi adicionado cloreto como reagente precipitante. Qual a concentração de cloreto na qual o PbCl2 começa a precipitar? Aí, a informação que ele me dá aqui, ó, é que o KPS do cloreto de chumbo é 1,70 vezes 10 a menos 5. Então, como é que eu vou saber qual é a concentração que ele começa a precipitar? A informação é essa aqui, ó, que eu preciso saber. A concentração para iniciar a precipitação é aquela cujo produto se iguala ao KPS. Então, olha só. O cloreto de chumbo, ele se ioniza, né, essa é a reação de ionização do cloreto de chumbo. Pb2+, mais 2Cl-, formando PbCl2. É a reação de precipitação. No sentido direto é a reação de precipitação, no sentido inverso é a reação de ionização. Então, se eu souber quais são as concentrações desses íons em solução, eu posso descobrir, né, pelo KPS do cloreto de chumbo, qual é o momento em que ele vai precipitar, ou seja, quando essas concentrações no meio, o produto delas, seguindo a expressão do KPS, foi igual numericamente ao valor do KPS, então a precipitação se inicia. Por essa equação, eu sei que o KPS vai ser a concentração de chumbo no meio reacional vezes a concentração de cloreto ao quadrado. Lei da ação das massas. Transformando isso aqui em solubilidade, eu vou lá, ó. Qual é a relação de solubilidade? Toda vida que o PbCl2 se ionizar, ele vai liberar 1 mol de chumbo. Então, eu posso calcular a solubilidade do cloreto de chumbo levando em consideração esse 1 mol. Porém, se eu quiser levar em consideração o cloreto, eu sei que a concentração de cloreto no meio vai ser sempre o dobro da concentração de chumbo.
Porque para precipitar, para cada chumbo, eu preciso de 2 cloretos. Então, vou ter que ter sempre o dobro de concentração de cloreto em relação ao chumbo, para que ele precipite como PbCl2. Se eu colocar concentrações iguais, ele não vai formar PbCl2, ele forma um PbCl. Como PbCl não é precipitado, ele não vai precipitar. Ele pode até formar PbCl2, porque esse é o sal normal a se formar, só que não vai precipitar todo o chumbo, porque não vai ter cloreto suficiente no meio para precipitar todo o chumbo. Se eu colocar em concentrações iguais, só vai precipitar metade do chumbo, porque para cada chumbo eu preciso do dobro de cloreto. Então, em termos de solubilidade, vai ser 2 vezes a concentração de cloreto. Como a lei de ação das massas diz que essa concentração influencia na velocidade da reação, sendo elevando-a ao quadrado, então é S vezes 2S ao quadrado. 2S ao quadrado vai ser, 2 ao quadrado é 4, S2 vezes S, 4S3. Então, essa é a relação entre KPS e solubilidade. Como eu tenho o valor do KPS, aplicando aqui na expressão matemática, eu encontro o valor da solubilidade, Mas esse é o valor da solubilidade, eu quero saber o valor da concentração. A gente viu que a relação de concentração de cloreto com a solubilidade é o seguinte: em relação ao chumbo, eu tenho 2 vezes a concentração de cloreto. Então, cloreto é 2S elevado ao quadrado, tá aqui, Essa é a concentração de cloreto necessária no meio para começar a precipitar o chumbo. Aí só começa. Para garantir que ela foi realmente precipitou tudinho, não ficou nada no meio, eu posso adicionar cloreto até 100 vezes mais esse tanto. Então, 100 vezes mais seria 5,24 vezes 10 a menos 2. Essa seria a máxima concentração de cloreto para eu adicionar, garantir que realmente o chumbo precipitou todinho e que eu não vou atingir o efeito inverso, né, que é o efeito da complexação, e ao invés de precipitar, eu vou solubilizar o meu precipitado. Compreendido? Sim, professora. Maravilha. Eu vou evitar comprar remédio daqui para frente. Vou esperar só quando vocês já estiverem colocando os remédios das indústrias que vocês estão trabalhando no mercado, viu? Porque pense numa turma boa. Focando um pouquinho mais nesse conceito do íon comum, tá? O íon comum, ele faz com que haja uma diminuição da solubilidade do meu sal, que já é pouco solúvel, ou seja, ele aumenta a eficiência na precipitação. Então, como é que eu calculo, né? Como é que eu prevejo? Qual é a concentração que eu deveria usar de íon comum para garantir, né, essa precipitação, para diminuir muito essa solubilidade? Olha só, aqui diz o seguinte: qual é a solubilidade do AgI, né, iodeto de prata, a 25 graus em água, e em uma solução contendo iodeto de potássio 0,01 mol por litro. Veja que eu peguei uma solução de um sal solúvel, e iodeto de potássio é totalmente solúvel, tá? Então, ele não precipita, não tem perigo dele precipitar, porque alguém podia pensar assim, professora, mas se os dois têm iodeto, quem é que me garante que quem precipita é o iodeto de prata e não o iodeto de potássio? Porque o iodeto de potássio é solúvel. Quem é que me garante? Aquela tabelinha de solubilidade que a gente viu lá no começo do semestre. Lá diz assim, tem uma das linhas que diz assim: todos os sais do grupo 1A e do íon amônio são solúveis. Potássio é do grupo 1A. Então, o iodeto de potássio é solúvel. Ele não vai precipitar. Então, quem vai precipitar é o iodeto de prata. Como é que eu sei, professora, que o iodeto de prata precipita? Nessa mesma tabelinha diz assim, cloretos, iodetos, brometos, fluoretos, ou seja, os aletos, né, são solúveis. Exceções: prata, chumbo. Então, prata é uma exceção. Isso quer dizer que ele não é solúvel, ele é pouco solúvel, então ele precipita, tá? Então, ele pediu para eu calcular como seria se eu pegasse esse sal e dissolvesse em água, e como seria se eu pegasse esse sal e tentasse dissolver numa solução aquosa que já tem iodeto de potássio, numa concentração até baixa, 1 vezes 10 a menos 2. Tá?
Me deu o valor do KPS e eu vou lá. Primeiro, vou calcular a solubilidade em água. O AGI, se ele se solubilizar, ele vai liberar o íon prata e o íon iodeto. A expressão matemática do KPS, portanto, será a concentração do íon prata vezes a concentração do íon iodeto. Transformando concentração em solubilidade, para a gente ver a relação matemática entre KPS e solubilidade, a gente vai ter que KPS vai ser S, só é 1, vezes S, porque também é de 1 para 1 aqui a concentração. Então, a relação matemática entre KPS e solubilidade, no caso do AGI, é KPS é igual a S ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai encontrar que a solubilidade do AGI em meio aquoso é 9,2 vezes 10 a menos 9. Né? Isso fazendo aqui bonitinho no papel, né? Tranquilamente. Agora, vamos lá no efeito do íon comum. Eu tenho, no meio, uma mistura de AGI e de KI. São os dois sais que vão estar naquela mistura, naquela solução, naquela água, naquele meio aquoso. Coloquei aqui o iodeto vermelhinho para mostrar, para chamar a atenção que ele é o íon em comum. Ele tanto aparece no AGI quanto aparece no KI. Ele tanto aparece no sal pouco solúvel quanto aparece no sal totalmente solúvel. Tá? Então, ele é o íon comum. A expressão da solubilização do AGI é AG mais e menos, e a expressão da solubilização do iodeto de potássio é K mais e I menos. Vejam que eu não falei de KPS aqui, porque KPS só existe para sais pouco solúveis. Tá? Aqui a reação é de reversibilidade, aqui não. Né? Eu nem posso colocar essa setinha, porque ele se ioniza totalmente, ele é um eletrólito forte. Então, não há reação reversível, é só no sentido direto. Pois eu vou corrigir essa setinha aqui, tá? Então, olha só. Como eu tenho duas fontes de iodeto que vem do iodeto de potássio e iodeto do AGI, significa que a concentração total de iodeto no meio é maior nessa condição do que nessa. Nessa aqui só tem uma fonte de iodeto, é o AGI. Aqui eu tenho duas fontes, então aumentou a concentração. Se aumenta a concentração de iodeto no meio, segundo Le Chatelier, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Se eu aumento a concentração de um dos produtos, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes. Ou seja, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais AGI sólido. Significa que diminuiu a solubilidade dele. Ele não vai se ionizar com tanta força, ele vai ficar como precipitado, tá? Como é que eu vou calcular qual é essa nova solubilidade? Seguindo o mesmo raciocínio, ó. A relação entre KPS e solubilidade para o AGI, é dele que eu estou procurando, é KPS é igual a S ao quadrado, ou seja, KPS é S do AG+, vezes S do I. Então, eu tenho aqui, ó, KPS, 8,5 vezes 10 a menos 17, o problema me informou. Concentração de prata no meio, eu não sei qual é, vou descobrir. É ela que vai me dizer qual é a nova solubilidade. Porém, a concentração de iodeto no meio, eu conheço. Pelo menos uma parte dela, é aquela que veio lá do iodeto de potássio. 0,01. É uma concentração muito maior do que o iodeto que veio do AGI, ó. Do AGI é 9,2 vezes 10 a menos 9. Se eu somar 9,2 vezes 10 a menos 9 com 0,01, que aqui veio todinha do iodeto de potássio, vai ser 0,01. Isso aqui é desprezível, então eu posso simplesmente substituir. De modo que eu vou encontrar uma nova concentração, ó. Nova solubilidade do AGI na presença de uma solução 0,01 mol por litro de iodeto de potássio é 8,5 vezes 10 a menos 15. Se a gente comparar daqui para cá, ó, 10 a menos 9 para 10 a menos 15, vai dar aí aproximadamente 10 a menos 6 de diferença, né? Só que aqui o 9,2 é maior do que o 9,5. Dividindo um pelo outro, a gente vai encontrar essa razão aqui, ó. Ou seja, a nova solubilidade é 1 milhão de vezes menor do que quando eu coloquei o AGI só na presença de água. Então, ao invés de ocorrer o risco, por exemplo, de colocar um excesso muito grande de reagente precipitante
e ele formar um complexo, eu também posso recorrer à técnica de utilizar a precipitação na presença de um íon comum, porque a solubilidade do meu sal cai muito quando eu coloco um íon, né, em comum, que é totalmente solúvel, então não vai influenciar não vai também precipitar, mas vai diminuir consideravelmente a solubilidade do meu sal, então a precipitação vai ser mais eficiente. Beleza? Professora, Diz. só uma dúvida. Esse S é o que? É solubilidade, é? Solubilidade, exatamente. Solubilidade. Isso, né? Obrigada. Professora, Não, só tirando se essa dúvida. o Ag+ tivesse, por exemplo, fosse 2 mol para 1 mol de iodeto, como é que ficaria? Aí eu ficaria aqui, ó, 2S ao quadrado vezes 0,01. Aí faria a expressão matemática, né, 4S2 vezes 0,01, calcularia o S igual como se fosse aqui, ó. Faria do mesmo jeito. Qual é a diferença que teria? Vamos supor que fosse Ag+2. Ag+2. Aí aqui seria, para o iodeto, que é o íon comum, seria 2S ao quadrado, né? O dobro da concentração, eu não precisaria multiplicar aqui por 2, porque essa concentração total aqui já é o total que tem de iodeto no meio. Como o 2 vinha do AgI, e essa concentração do iodeto, do AgI em relação ao KI é muito pequena, é desprezível, então bastava colocar 0,01 elevado ao quadrado. Certo? A diferença seria aí, se fosse AgI2. Mas se fosse Ag2i, é só fazer exatamente seguindo esse processo aqui, né? Aqui seria o Ag, por exemplo. Aí o Ag seria 4S2. Aí você ia fazer só a parte matemática. De qualquer forma, a solubilidade diminuiria consideravelmente. Ok? Ok. E agora, para a gente falar um pouquinho de hidrólise, né? O que é que vai cair, então, no segundo AP? Solução tampão, sais pouco solúveis e hidrólise. Esses 3 assuntos, tá? Hidrólise, solução tampão e equilíbrio de solubilidade. Esses 3 assuntos são o assunto do segundo AP. E precipitados? Não, soluções coloidais. Vai cair? Não perguntei nada de solução coloidal. Certo. Porque a gente só teve uma aula. E outra coisa, não tem cálculo, não tem nada envolvido. Eu só perguntei esses 3. Hidrólise, equilíbrio de solubilidade e solução tampão. Tá? E vão ser só 5 questões, viu? Então, vamos lá. Aqui, esse exemplo diz assim... A prova toda vai ser 5 questões? Desculpa, interromper. A prova todinha serão 5 questões. Ah, tá bom. Obrigada, professora. De nada, meu amor. Qual Vai ficar até que pH? horas, professora? Vou fazer igual da outra vez. Eu não deixei o dia todinho, não foi? Eu acho que da outra vez eu deixei de 8 da manhã a 8 da noite, se eu não me engano. Foi isso? Alguém se lembra? Foi até às 18, eu acho, que Até às saiu 18? a nota 17 horas. Ah, então Acho que pronto. foi Até às 18. Então, vou fazer de novo. Vou fazer de 8 às 18, mesmo jeito. Tem 3 chances, caso a internet caia. Vai poder ficar com a prova aberta durante 3 horas para tentar fazer os cálculos. Mesmo jeito. A não ser que vocês achem que tá ruim esse jeito. A gente pode combinar Tá não, aqui. professora. Tá ruim? Tá não? Então, pronto. Beleza. Vamos lá. Qual o pH, a constante e o grau de hidrólise de uma solução 0,0125 mol por litro de salicilato de sódio? Então, eu peguei esse salicilato de sódio, é o sal de ácido fraco, ó, o ácido fraco vem lá do ácido acetil salicílico, com a base forte. O sódio vem lá do hidróxido de sódio. Então, é um sal de ácido fraco com base forte. Só olhando aqui para a fórmula, eu já sei que o pH tende a ser básico. Então, se eu fizer os cálculos e der um pH ácido, eu já sei que alguma coisa eu fiz de errado.
Então, eu tenho que raciocinar. Foi o que eu fiz de errado aqui. Aí eu vou atrás de buscar. Não pode dar ácido, não pode dar pH ácido, porque o ácido é fraco e a base é forte. Então, quem ganha é a base que é forte, tá? Aqui, ó. Sal de ácido fraco com base forte, o pH deve ser levemente básico. Dependendo da concentração, às vezes nem é muito levemente, mas eu já sei que é básico, tá? Quais são as informações necessárias? Eu preciso do KH, porque ele disse, né, que ele quer saber a constante de hidrólise, que eu sei que é KW sobre Ka. Professora, como é que eu vou saber se é KW sobre Ka, ou se é KW sobre Kb, ou se é KW sobre Ka vezes Kb? É aqui, ó. KW sempre vai ter, porque é hidrólise, hidro de água, quebra da água. Então, vai ser sempre a água que vai ser quebrada. Ela vai ser sempre no numerador. No denominador, ele vai se referir ao eletrólito fraco presente lá no sal. A gente acabou de dizer que o sal é de um ácido fraco com a base forte. Então, quem é fraco é o ácido. Então, se é ácido, é Ka. Se fosse ácido forte com base fraca, quem era fraca era a base. Então, aqui seria Kb. Se fosse ácido fraco com base fraca, os dois eram fracos. Então, aqui no denominador seria Ka vezes Kb. Ok? Ok. E eu preciso saber, além da constante de hidrólise, para poder calcular a concentração do sal, para poder aplicar aqui, ó, na fórmula do pH, porque KW e Ka são constantes, tá? Então, vamos lá. Para calcular o pH, que foi o que ele pediu, eu vou usar essa fórmula. Prestem atenção que nem sempre é essa mesma fórmula. Essa aqui é aquela que aparece o Ka, a outra é KW, vezes a concentração do sal sobre Kb, vai aparecer Kb. Quando é que eu uso a que aparece o Kb? Quem é que me diz? Quando o ácido é forte. Quando, não necessariamente, quando o ácido é forte, mas não necessariamente quando o ácido é forte. Na realidade, é quando a base é fraca. Certo? Porque eu posso ter um ácido fraco com a base fraca. Sempre que vai aparecer, ó, a constante não é só para eletrólitos fracos? Se aparece Ka, significa que é o ácido que é fraco. Se aparece Kb, significa que é a base que é fraca. Professor, e se for ácido e base fraca? Aí você vai olhar, você vai comparar as duas constantes. Aquela que tiver um valor menor é mais fraca do que o outro. Se o Ka for menor do que o Kb, então o Ka que é fraco, você vai usar essa. Se o Kb for menor do que o Ka, então o Kb que é fraco, você vai usar a outra fórmula para calcular o pH. Aí, no caso, se os dois forem fortes, não tem hidrólise, né? Não tem hidrólise, porque não forma nenhum eletrólito fraco. A hidrólise, ela só acontece porque ela exatamente parte da água vai se juntar ou com o cálcio ou com o ânion para formar o eletrólito fraco de origem. Como os dois são fortes, não tem eletrólito fraco na origem, então não tem hidrólise. Certo? Certo, obrigada. Nada. Então, a primeira coisa, vamos calcular a constante. Constante já vai ser super fácil, né? Só aplicar a fórmula, KW sobre Ka. Apliquei os dois valores aqui, encontrei 9,44 vezes 10 a menos 12. Para calcular o pH, de novo, né? Vou aplicar aqui o KW sobre Ka, concentração do sal. Qual é? Tá aqui, ó. Uma solução, 0,0125 mol por litro de salicílato de sódio. Essa é a concentração. Como os sais são eletrólitos fortes, então a gente aplica diretamente a concentração. Super simples, super fácil. Por isso que toda vida que eu digo, ó, quando é minhas provas presenciais, eu coloco todas as fórmulas lá. A fórmula é o de menos, a fórmula vai te dizer a tua competência matemática de saber fazer aquele cálculo. Agora, eu coloco lá no final, um quadro de fórmulas, todas as fórmulas que a gente vê durante o semestre. Você escolher a fórmula correta é porque você entendeu o processo químico que está acontecendo por trás dele. Então, escolheu a fórmula correta, aplicou, encontrou, ó, pH 7,53. Faz sentido? Vamos lá. Faz, porque eu tinha dito que ele ia ser levemente básico, porque o ácido é fraco e a base é forte. Por que foi levemente, não foi muito, ó? Porque o ácido, apesar de ser fraco, ele não é tão fraco assim, ó. Veja que a maioria dos ácidos que a gente
conhece, Ka, Kb, é tudo de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7. Esse aqui é 10 a menos 3. Ele é fraco, mas não é tão fraquinho assim, ó. Então, o pH foi levemente básico. Quanto mais fraco for o ácido, mais básico será o pH. Quanto menor for o valor da constante ácida, maior será o valor do pH. Então, a gente calculou o pH, calculou a constante, está faltando o grau de hidrólise. Vamos lá. Para calcular o grau de hidrólise, eu vou levar em conta aquela fórmula que é semelhante à do grau de ionização. Só que em vez de alfa, eu uso o H minúsculo, que é o grau de hidrólise. Essa fórmula relaciona a constante, o valor da constante de hidrólise, a concentração da solução que eu tenho e o grau de ionização. Constante de hidrólise eu calculei no slide anterior, está aqui. Então, vamos lá. 9,44 vezes 10 a menos 12 vai ser a molaridade. Molaridade da solução, o problema me deu, está aqui. Aplico na fórmula, faço toda a equação matemática e vou encontrar, ó, olha como a hidrólise é bem pequenininha. 0,00275%. Uma constante de hidrólise muito fraca, mas isso aqui está errado, viu? Ah, não, está aqui, certo. 2,75 vezes 10 a menos 5, o percentual é esse mesmo. Uma extensão de hidrólise muito pouca. Por isso que o pH foi levemente básico. Pouquíssimo de água se quebrou para formar o ácido, então liberou pouquíssimo OH no meio. O OH que é liberado vem da quebra da água. O H da água vai se ligar para formar o ácido fraco, o ácido acetil salicílico, e vai liberar o OH. Como foi pouco, né, a hidrólise foi bem pequena, formou pouco ácido e liberou pouco hidroxila. E aí, por isso que o pH levemente básico. Entenderam? Sim. Entendi. Muito bem. Beleza. Aqui, gente, a gente reviu aqui os três assuntos que vão cair na prova. Solução tampão, equilíbrio de solubilidade e hidrólise. Eu trouxe aqui mais uns slides só para a gente falar de que a gente chama de equilíbrios simultâneos, tá? E para a gente perceber que esses equilíbrios, eles estão acontecendo dentro do nosso corpo, mas eles também estão acontecendo dentro da natureza. Existe uma teoria de Gaia, que considera o planeta Terra como um ser vivo. Então, a gente vai perceber que alguns fenômenos que acontecem, por exemplo, dentro do nosso organismo, do sistema tampão do nosso sangue, por exemplo, acontece também no planeta. A maior parte do nosso corpo é líquida. Nosso sangue é líquido. A maior parte do planeta também é líquida. As águas superficiais, principalmente os oceanos, seriam como se fosse o sangue do planeta. Do mesmo jeito que existe um controle tampão no nosso sangue, que até mostrei um videozinho para vocês falando sobre isso, existe também um controle tampão nos oceanos. E aí eu trouxe só para a gente ilustrar. Obviamente isso aqui não vai ser cobrado em prova, é só para a gente aprender um pouquinho mais, tá? Ó, é o que a gente chama de equilíbrios simultâneos, é o que acontece na natureza, porque aqui, na teoria, a gente calcula um equilíbrio de cada vez. Mas quando a gente, por exemplo, fala que o equilíbrio, o fenômeno da hidrólise pode influenciar na solubilidade de um sal pouco solúvel, como a gente viu na aula de equilíbrio de solubilidade, nós estamos falando de equilíbrios simultâneos. Então, ó, vamos lá entender, ó. Faz de conta que eu peguei carbonato de cálcio, é um sal pouco solúvel, e ele é a principal rocha que compõe o fundo oceânico. E eu quero saber qual é a solubilidade do carbonato de cálcio. Aqui na teoria, a gente faz só assim, né? Ó, sal pouco solúvel, a gente sabe qual é o KPS dele. Ele se ioniza formando Ca2+, e carbonato 2-. Então, o KPS vai ser concentração de um vezes concentração do outro, vai ser S ao quadrado, encontrei. Pronto. É assim que a gente faz no papel. Beleza. Só que na vida real não acontece apenas assim. O carbonato de cálcio se ioniza levemente, porque ele é um sal pouco solúvel, porém, o íon carbonato é uma base conjugada do
do ácido bicarbonato. Então, ele tende a hidrolisar. Como está presente em água, a solução é aquosa, né? Então, parte desse carbonato hidrolisa, ou seja, ele sai daqui e vai formar bicarbonato. Como ele sai daqui, eu diminuo a concentração de carbonato. Isso faz com que a solubilidade do carbonato de cálcio aumente. Lembrando que carbonato de cálcio, no nosso organismo, é um dos componentes dos nossos ossos, dos nossos dentes. Então, esse equilíbrio tampão, esse equilíbrio de solubilidade, ele também pode, em termos de acidose, influenciar na resistência, por exemplo, de nossos ossos e dentes, tá? Como é que é a hidrólise? Vai ser o seguinte, o íon carbonato vai quebrar a água, vai puxar o H+, e formar o íon bicarbonato e liberar a hidroxila. Qual é a constante de hidrólise desse fenômeno aqui, ó? KW sobre Ka. Isso aqui é a base conjugada, né? Vai formar o ácido fraco. Então, ó, K2 no caso, porque o bicarbonato vem lá do ácido carbônico, se ioniza. A primeira ionização forma bicarbonato, segunda ionização forma carbonato. Então, eu encontro o valor da constante de hidrólise dividindo, né? KW sobre Ka2. Como os dois equilíbrios acontecem simultaneamente, ó, eu só fiz pegar esse sal, colocar em água, ele se solubilizou um pouquinho, e ali mesmo, naquele meio, parte do carbonato hidrolisou. Para eu saber o que está acontecendo ao todo dentro daquele tubo de ensaio, eu tenho que somar as duas reações, que eu chamo de reação global. Ó. Vou cortar esse carbonato que está do lado dos produtos, com esse que está, está do lado dos reagentes, com esse que está do lado dos produtos. Um cancela o outro. Então, sobra o quê? Ó, carbonato de cálcio mais água, vai formar cálcio mais bicarbonato mais hidroxila. Para saber qual é a constante que rege essa equação, é o seguinte. Toda vida que eu somo duas equações, a constante resultante vai ser o produto das constantes parciais. Ou seja, eu vou multiplicar a constante de hidrólise dessa equação pela constante de produto de solubilidade dessa outra. Eu encontro a constante global. Assim, eu encontro ó, que a constante global dessa equação, o valor dela é 9,7 vezes 10 a menos 13. Qual seria o valor do KPS aqui, né? Se a gente fosse levar em consideração a solubilização do carbonato de cálcio, considerando também a hidrólise. Então, o KPS seria concentração de cálcio, vezes concentração de bicarbonato, vezes concentração de hidroxila. Ou seja, seria S vezes S vezes S, seria S3. Assim, eu encontro que a real, né, essa aqui é a teórica, mas a real, né, solubilidade do carbonato de cálcio, quando eu coloco ele em água e levo em consideração o processo de hidrólise, é, na realidade, um pouquinho maior do que a teórica. Então, ele teoricamente, tem essa solubilidade, mas na vida real ele é um pouquinho mais solúvel do que se previa por conta do processo de hidrólise. Chamam-se equilíbrios simultâneos porque os dois estão acontecendo simultaneamente no mesmo momento. Eu só fiz misturar carbonato de cálcio e água, mas acontece os dois. Acontece a solubilização do carbonato de cálcio e acontece espontaneamente também a hidrólise do carbonato. Entenderam? Sim, professora. Muito bem. Aí, só para continuar, tem só mais um slide, tá? Por que a principal rocha que forma o fundo oceânico é o carbonato de cálcio? Na atmosfera primitiva do nosso planeta, há mais de 65 milhões de anos atrás, nós já tivemos níveis de CO2 na atmosfera de até 40%. A atmosfera nossa, né, de períodos pré-industriais, a quantidade de CO2 era 0,035%. Hoje a gente já está em 0,039%, 0,041%, vai depender do nível de poluição. Mas mesmo assim, ó, vejam que houve uma redução de 40% para 0,035%. Para onde foi todo esse CO2? Parte dele
se dissolveu na água dos oceanos, encontrou os íons cálcio solubilizados e precipitou como carbonato de cálcio. Outra parte foi fixada na forma de plantas, né? As plantas fazem a fotossíntese e fixam carbono formando as suas células. Só que isso, ó, quando houve lá o meteoro dos dinossauros, né, isso ficou soterrado, e com o passar dos milhões de anos, eu estou falando de 65 milhões de anos atrás, virou combustível fóssil, petróleo, carvão natural, que hoje, né, a partir da Revolução Industrial, a partir de 250 anos aproximadamente atrás, a gente descobriu como fonte de energia e começou a queimar e jogar esse CO2 de volta para a atmosfera. Em 250 anos, a gente conseguiu mudar a composição da atmosfera, que levou bilhões de anos para chegar ao que era. Passou 65 milhões de anos estabilizada, bonitinha, e a gente, em 250 anos, conseguiu queimar combustível fóssil, ou seja, jogar esse CO2 de volta, que estava fixado, para a atmosfera, a ponto de mudar a composição da atmosfera e causar problemas que a gente conhece, por exemplo, como aquecimento global. Efeito estufa, né? Inicialmente era chamado de efeito estufa, e chegou até o aquecimento global. Esse efeito não é apenas de aumento da temperatura, mas existe também o efeito de acidificação dos oceanos. O pH natural das águas dos oceanos é básico, porque existem muitos íons dissolvidos que hidrolisam, então deixa o pH básico. Como o CO2, quando se dissolve em água, forma o ácido carbônico, esse excesso de CO2 na atmosfera vai ser difundido no oceano e vai acidificar os oceanos. E vai causar um desequilíbrio, por quê? Porque todos os organismos que existem dentro do oceano estão adaptados àquele pH. É como se a gente causasse uma mudança de pH no nosso sangue. Daria problema no organismo como um todo, porque todos os processos do nosso organismo estão adaptados àquele pH, aquela faixa de pH, do pH sanguíneo. Então, olha só, essa quantidade de CO2 no oceano, essa quantidade de CO2 na atmosfera que nós estamos jogando, o oceano tem uma capacidade de absorver ainda. Mas assim como uma solução tampão, o oceano é uma grande solução tampão, porque existe lá os íons que hidrolisam, né? E existe o sal. Ele vai chegar um momento que essa solução tampão não vai mais conseguir neutralizar esse excesso de CO2, não apenas vai acidificar e causar um desequilíbrio total, como ele vai começar a devolver CO2, porque vai chegar ao limite do equilíbrio, tá? Só para a gente ilustrar, basicamente, uma água que esteja em equilíbrio com o carbonato do fundo, que no caso é o oceano, e o CO2 da atmosfera. Então, olha só, aquela equação que a gente viu, tá? Aliás, essas equações aqui, ó, o CO2 atmosférico se dissolve na água, forma o ácido carbônico, tá? Esse ácido carbônico se ioniza, formando H+, e bicarbonato menos. A segunda ionização é muito pequena, então ela é desprezível, por isso que eu nem coloquei aqui. Então, a atmosfera interage com os oceanos com esses equilíbrios aqui. E o fundo oceânico, a gente tem lá o carbonato de cálcio, que se ioniza, e o carbonato vai sofrer a hidrólise e formar de novo bicarbonato. Se eu somar essas quatro equações, eu vou encontrar isso aqui, ó, carbonato de cálcio mais CO2 mais água. Só um minutinho, gente.
Desculpa, gente. Vamos lá. Voltando aqui. Então, ó, se eu somar, eu vou ter, do lado dos reagentes, CO2, carbonato de cálcio e água, certo? Porque esse ácido carbônico foi cortado com esse. Um está do lado dos produtos, outro lado dos reagentes. Então, tá aqui, ó, carbonato de cálcio, CO2 e água. Do lado dos produtos, eu vou ter bicarbonato aqui, com mais bicarbonato aqui, 2 mols de bicarbonato. Cálcio, tá aqui, e vou ter aqui, ó, OH mais H+, formando água, certo? O equilíbrio que rege a ionização da água é o KW. O KW é a ionização da água. Mas aqui, como está do lado dos produtos, há uma formação de água. Então, se há formação, eu vou levar o KW, considerando ele 1 sobre KW, tá? Ou seja, o contrário, a reação inversa. Em vez de ionização, formação. Eu disse há pouco que, quando a gente soma as equações, a equação global, a constante, vai ser o produto dessas equações. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Primeira equação é o que a gente chama da equação equilíbrio de difusão, CO2 atmosférico se difundindo na água. Quem rege esse equilíbrio é a constante de R, ó. É um KH maiúsculo, é diferente do da hidrólise. O da hidrólise é minúsculo. Isso aqui é constante de R que faz equilíbrio de difusão. Segunda reação, ionização do ácido carbônico. A primeira, K1. Terceira reação, solubilização do carbonato de cálcio, KPS. E a quarta é a hidrólise do carbonato que eu botei aqui KB, mas na realidade é KH. Coloquei KB para chamar a atenção que o carbonato é a base conjugada do bicarbonato. Sobre KW, porque a gente tem água aqui formando e não ionizando, tá? Então, ó, multiplicando tudo isso, eu encontro esse valor. A equação global é essa. Qual vai ser a expressão da constante? Concentração de cálcio vezes a concentração de bicarbonato ao quadrado sobre a pressão de CO2. Ó. A água é solvente, não entra, e carbonato de cálcio é sólido, não entra. Então, essa é a relação matemática. Substituindo, ó, e levando aqui em conta uma pressão de CO2 de 0,036%, tá? A gente vai encontrar isso aqui, ó, que a solubilidade do carbonato de cálcio é 5,1 vezes 10 a menos 4. Ela já é, ó, quase 10 vezes maior do que se não tivesse o CO2. O que é que significa isso a nível de oceano? Significa que a carapaça dos organismos marinhos, dos búzios, dos corais, né, que é toda feita de carbonato de cálcio, vai ser mais difícil de formar. Então, aquele pessoal lá, que é o fitoplâncton, que é o zooplâncton, vai ter uma condição de vida mais difícil, talvez nem sobreviva. Só que a gente precisa se lembrar que 80% do oxigênio formado, né, por fotossíntese, né, do planeta é feito nos oceanos. Então, nós já temos uma grande crise aí em termos de produção primária. Segunda crise, vai chegar um momento que esse equilíbrio aqui vai se desequilibrar. Então, esse CO2, ao invés de ser absorvido pela água, né, a água vai ficar tão ácida que eu vou deslocar o equilíbrio para cá. Então, o oceano, ao invés de absorver esse CO2 que nós estamos jogando na atmosfera, ele vai devolver. Então, o efeito estufa, as mudanças climáticas vão ficar ainda piores do que já estão. E o que é que isso tem a ver com o curso de farmácia? Esse mesmo sistema tampão está presente no nosso organismo. Então, um problema, por exemplo, como a COVID, que causa problemas de respiração, né, que causa um desequilíbrio no processo de respiração, e a gente passa a ter uma concentração de CO2 maior dentro da gente, porque a gente não está conseguindo expelir, também pode causar desequilíbrios ácidos no organismo e, com isso, também afetar a solubilidade ou a estabilidade das nossas células ou dos nossos órgãos, que são feitos, entre outras coisas, com carbonato de cálcio, os nossos ossos e os nossos dentes. Então, a gente tem aí que
perceber como a gente vive no mundo, como a gente cuida do nosso organismo e como a gente também cuida desse organismo no qual a gente vive. A repensar os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de transporte, para tentar minimizar problemas que irão afetar a nós mesmos. Ok? Gostaram dessa informação? Ou não? Sim. Ah, queria saber disso não, professora, pelo amor de Deus. Então, vem agora o último slide, que é o slide 13º, que eu queria agradecer a vocês todos, né, por convivermos esse semestre, aprendi muito com vocês, penso que pude contribuir de alguma forma com a formação de vocês, e isso me faz ser muito feliz e ficar muito grata. E com isso, a gente encerra Professora, eu que agradeço. Foram ótimas as aulas. semestre. Pronto. Vou agora interromper